Gente, tudo bom? Nessa aula aqui eu vou tentar resumir um pouco dos conteúdos passados essa semana. Eu deixei no arquivo indicado também, aula do Estado, quem quiser ver, é uma aula um pouco mais comprida. Eu vou tentar pegar tudo que eles falaram e comprimir em uma aula mais curta e mais focada. Então, a aula de hoje é sobre radiação eletromagnética, espectros atômicos. A atividade dessa semana também é sobre isso. Então, primeiro, a gente vai entender o que é uma radiação eletromagnética, né? O que se fala para radiação eletromagnética? Radiação eletromagnética é uma oscilação de campos elétricos e magnéticos. O que significa isso? A gente estava vendo já campos elétricos e magnéticos nas outras aulas. E quando um oscila, gera o outro, né? Se a gente lembrar um pouco das outras aulas. E essa oscilação, essa onda que propaga energia, essa propagação de energia é chamada de reação eletromagnética. Eu tenho uns outros vídeos aqui nesse canal também que eu falo um pouco mais sobre ondas, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição depois, para vocês verem um pouco mais sobre as características da onda. Mas eu agora pensando que a radiação eletromagnética, quando a gente fala disso, é quando os campos elétricos e magnéticos oscilam e nessa oscilação transmite uma informação. Então, a gente pode pensar numa analogia como se fosse com um campo gravitacional que ele faz. Imagina como a gente fala de campos, né? A massa está dentro de um campo gravitacional, e esse campo gravitacional ele é deformado por massa, e nessa deformação, outras coisas com massa sentem essa deformação e sentem essa interação entre os campos no campo gravitacional. Então, no campo eletromagnético vai ser a mesma coisa. A gente consegue transmitir informação, né, coisas com cargas elétricas conseguem transmitir informação através de uma oscilação nos campos elétricos e magnéticos. Peguei aqui uma simulação para a gente ver um pouco melhor. Aqui, ó. Aqui é como se fosse uma torre de transmissão. A gente consegue movimentar esse elétron. Esse elétron vai girar uma onda. Essa oscilação eletromagnética vai transmitir informação. Então, isso aqui vai ser uma onda eletromagnética se propagando. Vou botar aqui para oscilar. Ó, aqui mostra até os vetores de oscilação. Essa onda se propaga e propaga a informação que outra carga eletromagnética consegue sentir essa informação depois. Então, isso aqui é uma radiação eletromagnética, isso aqui é uma onda de rádio, como se fosse. Então, tudo que se propaga através das oscilações de campos eletromagnéticos é uma radiação eletromagnética. E aqui a gente pode mudar a frequência, né? Pode deixar as coisas mais rápidas. Lembrando de características da onda. Frequência é quantas oscilações em um determinado instante de tempo ela faz. Então, quanto maior a frequência, mais oscilações ela vai fazer. Se a gente diminuir aqui a frequência, a gente pode ver que ela vai fazer menos oscilações. Vamos lá, ficar mais devagar. E a amplitude da onda é o quanto que ela sobe e o quanto que ela desce, né? A gente pode também aqui variar. Isso aqui só para a gente ter uma noção da característica ondulatória da radiação eletromagnética. Então, eu vou voltar para cá. Vamos ver. Aqui. Voltando para cá, beleza. Então, uma radiação eletromagnética é essa oscilação de campos elétricos e magnéticos. Nessa oscilação se transmite energia. E o que é a radiação eletromagnética, né? Aqui características das ondas, né, para a gente relembrar o que é. Uma onda tem um comprimento de onda, que é a distância que ela percorre. Acho que eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. Aqui o comprimento de onda é a distância que ela percorre durante uma oscilação completa. Então, ela vai começar a se repetir. E essa distância em metros que ela percorre é chamada de comprimento de onda. E frequência é quantas oscilações ela vai fazer em um determinado instante de tempo. Quanto mais oscilações ela faz, maior a frequência de onda. Quanto menos oscilações ela faz, menor a frequência. De novo, eu falei, tem outro vídeo aqui falando mais sobre ondas, para ficar um pouco mais claro depois. Tô passando meio rápido isso, porque quero que a aula seja um pouco mais resumida. Então, as ondas elas se propagam com uma certa velocidade. A gente consegue calcular a velocidade se a gente souber o comprimento de onda, que é esse símbolo que chama do lambda, e a frequência da onda. Então, o comprimento de onda é quantos metros ela percorre numa oscilação, e a frequência é quantas oscilações ela faz em um segundo. Então, se a gente multiplica a distância percorrida, que é o comprimento de onda, pela frequência, que é quantas oscilações ela faz no segundo, a gente tem a velocidade dela, que é quantos metros ela percorre no segundo. A velocidade da luz, a luz é uma radiação eletromagnética. Como eu falo luz, estou falando de luz. Essa luz aqui está saindo da lâmpada, isso aqui é uma radiação eletromagnética. A luz se propaga em ondas. Não só a luz visível, como outros tipos de radiação também. E no vácuo ela tem uma velocidade aproximada de 300 milhões de metros por segundo. Acho que é 300 milhões, né? Ou 3 vezes 10 oitava, mais ou menos. Aqui
é o espectro da radiação eletromagnética. Então, aqui tudo isso aqui é radiação eletromagnética. Raios gama, raio-x, raios ultravioleta. Aqui o espectro visível da luz. A luz que a gente enxerga é uma partezinha muito, muito, muito pequena de tudo que a radiação eletromagnética pode ser. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, só pra gente ver, olha lá. Posso me... Aqui, a gente tem altas frequências e baixos comprimentos de onda, tá vendo? Ela tem muitas oscilações e em cada oscilação ela vai percorrer menos tempo. Então aqui os comprimentos de onda são menores e as frequências são maiores. E aqui os comprimentos de onda são maiores e as frequências são menores. Então tudo que está aqui é radiação eletromagnética. A gente vai estar preocupado agora com o espectro visível da luz. Então todas as cores que a gente enxerga, isso aqui é radiação eletromagnética. E nosso olho interpreta isso como cor, né? Cor é uma sensação que a gente dá para a radiação eletromagnética. Cor por si só não existe. A gente interpreta a luz e o nosso cérebro fala, eu vou chamar isso aqui de vermelho. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso também, é só me perguntar depois. Beleza. Então, esse aqui é o espectro da radiação eletromagnética. O que é um espectro de luz? É uma coisa que vai representar os componentes ondulatórios de um sistema. Então, como representar quais são as características ondulatórias de alguma coisa que eu estou analisando? Através de um espectro de radiação. Mais sobre isso, vamos ver. Se a luz é uma radiação eletromagnética, então ela vai possuir características ondulatórias. Ela vai ter uma frequência de oscilação, um comprimento de onda de oscilação. Como é que eu tiro isso daqui? Opa. Vai ter... Sai. Não, droga. Vou voltar pra cá. Enfim, acho que isso aqui vai ficar aqui, então. Vai ter uma frequência de oscilação. Aqui tem terahertz. Tera é 10 a 12. 10 a 12 eu anotei aqui para não esquecer, é 1 trilhão. Então, é esse valor multiplicado por 1 trilhão. Essa é a frequência de oscilação. Ou seja, a luz vermelha, aqui está na faixa dos 400 terahertz. Então, são 400 trilhões de oscilações em um segundo. É essa a frequência da luz vermelha. E aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda está em nanômetros. Nano é 10 a menos 9. Então, é 0,000000001. Não, acho que não tem um zero a mais. Mas, enfim, com 0 noves antes do 1. Então, o comprimento de onda é muito pequeno. Mas é o que a gente enxerga. Então, a luz visível é uma radiação eletromagnética. Ela se propaga como uma onda. Se ela se propaga como uma onda, a gente consegue tirar algumas informações disso. Se a gente lembrar da aula passada, que foi sobre o espectro de emissão do hidrogênio, a gente vai lembrar, né, que o átomo de hidrogênio, acho que tem aqui no próximo, né? Se ele está na camada 2 e ele quiser ir para a camada 1, ele vai liberar uma radiação eletromagnética, que vai ser em formato de um fóton de energia. E a gente consegue calcular essa energia liberada para ele ir para uma camada anterior, se a gente fizer a diferença dos níveis de energia aqui. Isso aqui é matéria da semana passada, está no vídeo da semana passada também, que eu faço alguns exemplos sobre isso. Mas para ir da camada 2 para a camada 1, a gente faz a diferença das energias aqui, né? Calculando as energias por essa fórmula que está exposta aqui. Então, a gente vai fazer a diferença do nível 1 para o nível 2 e vai achar 10,2 eletronvolts. Isso é a unidade de energia, de quanta energia o elétron libera para ir de uma camada mais energética para uma menos energética. Então, ele tem que liberar essa energia para ir para uma outra camada. Essa energia liberada é uma radiação eletromagnética, ou seja, uma onda que se propaga de uma maneira com frequências, comprimentos de onda, velocidade, com características ondulatórias. E a gente consegue calcular a energia, que a gente calculou na semana passada já. E aqui a gente consegue ver o chamado espectro de emissão. O que é o espectro de emissão? Tá vendo aqui essas cores que a gente consegue ver? Se a gente lembrar que a luz tem características ondulatórias, esse espectro de emissão a gente consegue tirar a característica dos comprimentos de onda, das frequências de luz que o átomo analisado está emitindo. Na emissão faz o seguinte, né? Ele cai para uma camada menos energética, então ele libera essa energia em forma de radiação. Essa radiação a gente consegue enxergar, porque isso aqui é luz visível. Então o espectro de emissão vai falar qual é a energia dos elétrons emitidos por um determinado átomo. Da mesma maneira, a gente pode fazer a absorção, né? A absorção a gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai fazer, quando ele vai do nível menos energético para o mais energético, ele precisa absorver essa energia. Essa energia absorvida é uma radiação eletromagnética, um fóton de energia. Então, se a gente está na camada 1 e quer ir para a camada 2, precisa absorver energia.
precisa absorver 10,2 eletronvolts de energia no átomo de hidrogênio. E da mesma maneira que a gente fez com o espectro de emissão, a gente consegue fazer o espectro de absorção. Aqui, ó. Então, aonde tá preto é porque essa energia foi absorvida e não aparece no meu espectro. Então, isso aqui indica quais os níveis de energia absorvidos pelo átomo. E olha só como eles são parecidos, o espectro de emissão e o espectro de absorção. Um está mostrando quais foram as energias emitidas e as outras quais foram as energias absorvidas. Se a gente está falando do mesmo átomo, eles têm as mesmas características. Um só vai mostrar qual é a emissão e qual é a outra absorção. Então, a relação entre os espectros de emissão e de absorção é porque é como se fosse uma característica do átomo. São frequências específicas de energia que meu átomo consegue absorver. Então, o espectro de emissão e absorção é específico para cada elemento. Se a gente conseguir ver qual é o espectro de emissão e de absorção de um corpo que a gente está analisando, a gente consegue saber do que esse corpo é constituído. Então, igual eu falei, como a radiação eletromagnética possui características ondulatórias, a gente consegue calcular a frequência dessa energia emitida. Através dessa fórmula aqui, ó, foi Einstein que a gente vai ver um pouco mais pra frente depois, eu acho, no efeito fotoelétrico, que eu acho que é a próxima aula, que a energia pode ser associada à frequência de oscilação da onda eletromagnética, da radiação eletromagnética. A energia vai ser igual a H, que é uma constante, chama constante de Planck, que tem um valor definido aqui, vezes a frequência de oscilação. Então, eu vou fazer um exemplo para a gente ver como assim, né, do que eu estou falando. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele foi um elétron foi da camada 2 para a camada 1. Então, ele teve que emitir energia. Ele vai emitir uma energia de valor igual à diferença entre os dois níveis, né? Igual tá aqui. A gente tá falando meio rápido, mas é que daí se vocês quiserem pausar, tirar um print dessas informações, vocês ficam à vontade. Eu achei legal até depois tentar tudo que eu tô falando aqui, escrever, fazer vocês mesmos essas contas de tudo que eu tô fazendo. Façam as contas vocês para vocês fixarem bem esse conteúdo. Então, aqui só lembrando, né? Quando eu tô indo do nível 2 pro nível 1, vou ematir essa radiação com valor de 10,2 eletronvolts. Que a gente já fez essa conta aqui. Então, se eu sei a energia, e o H é uma constante, eu consigo calcular a frequência de emissão dessa energia emitida. Só vou inverter um pouco aqui, ó. Se E é igual a HF, então F é igual a E sobre H, né? Passei esse H que está multiplicando para cá dividindo. Então, eu vou calcular a frequência, nesse caso aqui, de quando um elétron, um átomo de hidrogênio, vai do nível 2 para o nível 1. Se ele solta uma energia de 10,2 eletronvolts, qual que é a frequência de oscilação dessa energia emitida? Vou substituir os valores. A energia é a diferença dos dois níveis, 10,2 eletronvolts. H é uma constante, sempre vai ser 4,1 vezes 10 a menos 15. Aí eu vou fazer essa conta matemática aqui. Para fazer essa conta, faz assim, ó, 10,2 dividido por 4,1, que dá mais ou menos 2,5, dá 2,48, sei lá, aproximei para 2,5, pode aproximar, não tem problema. E esse 10 a menos 15, quando está dividindo, passa para cima, o menos 15 passa para cima mais 15. Eu tenho uma outra aula aqui também falando sobre potenciação, que eu posso deixar linkada na descrição, que vai falar sobre as propriedades de contas com potência, se vocês quiserem dar uma relembrada. Então, a frequência dessa energia emitida é de mais ou menos 2,5 vezes 10 a 15 Hz. Hertz é o inverso de segundo, né? Significa que ele faz 2,5 vezes 10 a 15, são 15 zeros, oscilações por segundo. Essa é a frequência de oscilação dessa energia emitida. Se eu botei aqui o espectro visível, para a gente ver mais ou menos onde está, não sei se dá para ver, o espectro tá aqui, ó, 10 a 15. 10 a 15 está aqui, não chega a ser luz visível ainda. Né? A luz visível está aqui, é só uma partezinha. De toda a radiação eletromagnética que existe, o espectro visível é uma parte muito pequena, então a gente não enxerga muita coisa, a gente consegue enxergar só uma pequena parte de toda a radiação eletromagnética. Bom, gente, era isso que eu queria falar nessa aula. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo. Meu e-mail tá no mural do Classroom, meu WhatsApp também, vocês podem falar qualquer dúvida que vocês tiverem. Os exercícios dessa aula são baseados nesse conteúdo aqui, inclusive eu respondi muitos exercícios nessa aula, se tiverem prestado atenção, vai ter aqui a resposta. E é isso. Estudem, qualquer coisa, entre em contato.